Shalom, shalom, irmãos. Boa Tov, né? A todos os irmãos. Louvado seja o Eterno, né? Em nome de Yeshua HaMashiach. E agradecemos ao Pai mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, né? Para ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, ouvir a sua instrução. E também agradecemos ao Pai pelo fôlego da vida que Ele tem nos proporcionado, né? E agradecer também ao Eterno pelo privilégio de nos darmos, né, esse entendimento da sua palavra, ouvir a sua voz, né, ouvir a voz da verdade, né, e não estamos ouvindo a voz do engano, né. Agradecemos ao Pai também por estar ouvindo a voz do nosso pastor, né, o verdadeiro pastor, o Messias, né, de Israel, né, Yahushua HaMashiach, né, Yeshua, Jesus Cristo, o Filho obediente do Eterno. Então, e que assim seja feita a vontade do Pai na vida de cada um dos irmãos, não só hoje, como sempre. Shema Yahushurum, Shema Yashahal, Shema Israel, Shema Bet Leftave. Adonai Eloheinu, né? E Adonai Errad. Shema Israel, Adonai Eloheinu e Adonai Errad. Ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás Yahweh, teu Elohim, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão em teu coração, e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E as amarrarás como sinal, né, na testa, e também com a faixa na mão. E as escreverás nos portais da tua casa e também nas tuas portas. Amém, irmãos. Amém. E hoje, né, a palavra da manhã veio baseada aqui no Lucas 6, né, o versículo 28, que diz o seguinte, né? Bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam, né? Eu vou tocar aqui a tradução, que que é mais ou menos isso aqui, né? Com a linguagem atualizada, diz o seguinte, né? Abençoa, né? Derrama a bênção aos que vos amaldiçoam e orai pelos que vos acusam falsamente, né? Isso aqui é uma instrução que Jesus nos ensina, né? A amarmos os nossos inimigos, enquanto as religiões, né, ensinam que o nosso inimigo, né, é melhor ele morto, né? A morte do nosso inimigo é melhor, né? E Jesus veio justamente para nos ensinar a verdadeira forma, né, de amar o próximo, né? Como a si mesmo, né? Amando, né, os nossos inimigos, ou seja, querendo o bem, né? Orando por ele, é a melhor forma que nós temos que fazer diante do Messias, de Yeshua, né? Por isso que Yeshua mandou a gente seguir ele, não seguir religiões, né? Nem doutrinas, porque ele é a essência, né? É a verdade, né, da palavra do Pai, né? Enquanto as religiões ensinam que o seu inimigo temos que liquidar ele, né? Então Jesus veio nos mostrar o verdadeiro amor do Pai. Amém? Então vamos entender um pouco mais aquilo que Jesus está querendo falar conosco, né? Através do Sermão do Monte, né? Através de Lucas, né? Do profeta Lucas. Eu vou ler aqui do versículo 17, né? Até o final. Amém? Que diz o seguinte: então desceu Jesus, né, Yeshua e Yahusha com os apóstolos, né, e parou num lugar plano. Estavam ali reunidos, né? Estavam ali reunidos muitos dos seus discípulos e uma enorme multidão vinda de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro, né, e de Sidom. Tiro de Sidom. Pessoas que vieram para serem ensinadas por ele e curadas, né, de suas doenças. Aqueles que eram atormentados por espíritos, né, impuros foram curados. E cada pessoa da multidão, né, procurava tocar nele. Ele emanava poder que curava a todos, né? Então, o pessoal da multidão procurava Yeshua apenas com o intuito, né, de ser curado, né, e não de segui-lo, né, não de seguir a palavra, né? Então, dirigindo o olhar para os seus discípulos, né, Jesus, né, Yeshua lhes declarou: Bem-aventurado vós, né, os pobres, porquanto a vós pertence, né, o reino de Deus, né? Bem-aventurado vós, que agora tendes fomes, né, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que neste momento estáis chorando, pois haveis de sorrir. Bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem,
vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem e excluírem vosso nome, né? E excluírem vosso nome, julgando execrável, né? Por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos, né, nesse dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa no céu. Pois os seus, desta maneira, os seus antepassados, né, agiram contra os profetas, né? Então, já nos preparando, né, que vai vir justamente a perseguição, né? Então, para a gente estarmos felizes por estarmos andando conforme a vontade do Pai, mesmo sofrendo, né, as perseguições de casa, né? Devido ao que? À obediência à palavra do Senhor, né? Então, para a gente ficar feliz. Porém, ai de vós, né, os ricos, pois já ganharam toda a vossa consolação. Ai de vós que viveis agora em fartura, porque vireis a passar fome. Ai de vós que agora rides, né, pois haveis de muito lamentar e prantear. Ai de vós quando todos vos louvarem, porquanto foi assim também que agiram os vossos antepassados com os falsos profetas, né? Contudo, tendo a declarar a vós outros que estáis ouvindo, amai os vossos inimigos, né? E fazei bem aos que vos odeiam. Derrama a bênção, né? Aos que vos amaldiçoam. Orai pelos que vos acusam falsamente. Ao que bater numa face, né? Oferece-lhe igualmente a outra. E ao que tirar tua capa, não impeça de tirar também tua túnica. Dá sempre a todo aquele que te pede. E se alguém, e se alguém levar, né, o que te pertence, não lhes exija que o devolva. Como quereis que as pessoas vos tratem, assim fazei, né, a elas da mesma maneira. Olha aqui também, como quereis que as pessoas vos tratem, assim também fazeis da mesma maneira, né? Se você quer que a pessoa seja grata, né, com você, né, também temos que ser grato, né, com a pessoa, né? Se queremos ser tratados gentilmente, né, também temos que ser gentios, né, com os outros pessoas, né, com todos os irmãos. Amém? E devolva, né? E como que aqui? Pois se a mim amais, né, os que vos amam, que galadão pode haver nisso? Porquanto até mesmo os ímpios, né, amam aquele, né, que os ama, né? Então, não vai ter diferença, né, entre os kadoshis, né, entre os ímpios, né, se amar as mesmas pessoas que nos amam, né? A diferença dos nossos frutos é justamente essa, né? De amarmos aqueles que não nos amam, aqueles que querem o nosso mal, né? É o fruto que o Eterno nos dá, né? Nos dá e derrama sobre cada um de nós. E se fizerdes o bem, né, aos que fazem bem, qual é o vosso mérito? Até os infiéis agem deste modo, né? E ainda assim, se emprestais aquele de quem esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam, né, aos incrédulos, a fim de receberem seu retorno desejado. Contudo, amai os vossos inimigos, né? Fazei o bem, né, e emprestai, sem se desesperar por receber de volta, né? Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso, até mesmo com os ingratos, né, e os ímpios, né? O Eterno é bondoso, até mesmo com eles, né? Sedes misericordiosos, né, para com os outros, assim como vosso Pai é misericordioso, né, para convosco. Não julgueis, né, e não sereis julgados. E não condeneis e não sereis condenados. Perdoai, né, e sereis perdoados. Dai sempre, né, e recebereis sobre os vossos colos o amor e perdão, irmãos. Dai sempre, né, e recebeis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, né, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa medida será usada para vos medir. Então, Jesus lhe propôs uma parábola. É possível um cego guiar outro cego? Não acontecerá que ambos venham a cair em algum buraco? Os discípulos não podem estar acima do seu mestre. E, entretanto,
Todo aquele que contemplar e completar, né, cognamente, né, seu aprendizado, será como seu mestre, né? Porque repararás no cisco que está no teu olho do teu irmão e não percebes o tronco, né, que está no teu próprio olho, no teu próprio olho. Como poderás advertir, né, a teu irmão dizendo: Irmão, permita que eu tire o cisco do teu olho, se tu mesmo nem sequer notas, né, o tronco que repousa no teu olho. Hipócrita, retira antes de tudo, né, a trave do teu olho, e só assim verás quando te deis para tirar o cisco, né, que está no olho do teu irmão. Tá bem? Do teu irmão. Não existe árvore boa produzindo mau fruto, e nem inversamente uma árvore má produzindo bom fruto. Pois cada árvore é conhecida pelos seus frutos, seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, e nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem. Assim como a pessoa má produz, né, toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, né? Pois a boca fala do que está repleto no coração, né? E a gente vê aqui justamente a pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração, né? E não é justamente o que o Eterno disse, né? Para a gente colocar no nosso coração, que é as suas leis e a sua mente, né? A gente colocar. E com isso, né? É a aliança, né? O bem para o Eterno, né? Que ele fala para o seu povo. É a aliança, né? Andar conforme a aliança do Eterno, conforme os mandamentos, né? Isso que é o bem para o Eterno, né? Então, diferentemente das pessoas más, né? Que não andam conforme a palavra. E porque me chamais Senhor, Senhor, e não praticas, né? O que eu vos ensino, eu vos revelarei com quem se comparar aquela pessoa que vem a mim. Ouve as minhas palavras, né? E as pratica. E como se fosse um homem que as construiu uma casa, cavou fundo, né? E firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas, né, avançaram sobre aquela casa, mas não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Entretanto, Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem, né, que construiu sua casa sobre a terra sem alicerce, né? E no momento em que muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total, irmãos. Amém. Amém. Shalom, shalom, irmãos. Amém. Shalom. Bendito seja Yahweh. Shalom a todos. Um excelente dia na presença do Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, o Pai venha derramar as bênçãos e infinita misericórdia nas nossas vidas. E nos conceda o entendimento, a sabedoria e a instrução, né, para o dia de hoje, para andarmos em obediência à palavra dele. Amém? Vou estar lendo Romanos 8, que é a palavra do dia. O 39 diz assim: Nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Yahweh, que está no Mashiach, Yahushua, o nosso Senhor. Amém? Nada. Vou ler o primeiro. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão no Mashiach, Yahushua, né? Em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Quando você aplica os mandamentos na sua vida, você está sobre a instrução do Eterno, tem as bênçãos dele sobre a sua vida e não mais age de acordo com esse mundo. Não está mais morto espiritualmente, porque o salário do pecado é a morte. Quando você obedece, quando você dá ouvidos à palavra do Eterno, você está sobre a lei do Espírito, né? Não tem mais, que ele fala que é o Espírito da vida, que é o mesmo que está com Mashiach e Yeshua. Então, quando a gente desobedece o pecado, que é a lei do pecado, né?
é a morte, espiritualmente. E não está em shalom com o Eterno. Você está em paz com o mundo, mas em guerra com o Todo-Poderoso. Você está numa queda de braço onde você não ganha. E mesmo assim, com a pessoa errada, com ele, com o ser humano, o homem disputa, né? Mas com o Eterno, quem somos nós para fazer alguma coisa? É somente obedecer, porque Ele quer o seu bem, Ele quer o nosso bem. Ele quer que nós venhamos a sermos luz nesse mundo e sal dessa terra, para temperar, para dar gosto, para dar vida através da nossa vida, para que as pessoas possam reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas e não jogar nossa alma no inferno, não condenar as criaturas dele, porque ele não fez as pessoas para condenação. Não foi para isso que o Eterno nos fez. Foi para glorificar e exaltar o nome dele nessa terra, para andarmos em obediência a ele. O plano original nunca foi destruir a humanidade, mas pelo orgulho, pelas coisas que o ser humano fez, pela transgressão de querer uma coisa que não podia, de afrontar ao Eterno e copiar o maligno, muitos caíram, muitos estão sendo enganados, porque diz que o Eterno é Pai, diz que ele não é padrasto, mas que ele aceita tudo. Aonde é que um ser humano, com o nosso Pai terreno, você é desobediente e ele aceita que você seja desobediente, que dirá o Eterno? Qual é a pessoa que vai querer que o seu filho seja mal criado, seja ingrato, seja blasfemo, seja tudo de ruim? O Eterno ia querer também que você, que nós andássemos nessa, nessa, nessa vida? Nunca, nunca. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de ser humano, pecador, mas não teve pecado, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Ó, justa exigência, perdão. Se fosse cumprida em nós, que não andemos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. O Espírito não é do Eterno? O Espírito faz o que conosco? O Espírito da verdade nos instrui e nos convence da verdade, da justiça e do juízo do Eterno sobre as nossas vidas. Por isso que ele nos ajuda a fazer a vontade do Pai. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e shalom com o Todo-Poderoso. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Yahweh, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar ao Eterno. Não, nunca vai agradá-lo. Nós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é que de fato o Espírito de Yahweh habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito do Machia, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça dos mandamentos.
E se o espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, né, Yahushua, a salvação do eterno, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida aos seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito, que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Yahweh são filhos dele. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Yahweh. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Mashiach. Se realmente participamos de seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória, sofrimento e a glória futura. 2 minutinhos, irmão. 2 minutos. Perdão. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda. Convive do anseio que os filhos de Deus sejam revelados, porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontram, recebendo a gloriosa liberdade ortogada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito. Também gememos em nosso íntimo e esperando com ansiosa expectativa para a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui, ó, Romanos 8, 23. Deu. Peraí. Cadê Gálatas? Tremendo, né? Entretanto, o fruto do Espírito, nós que temos, como ele diz aqui, ó, não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito. Também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa para a nossa adoção como filhos. Gálatas 5, 22 ao 23 diz assim: Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, shalom, benignidade, bondade e fidelidade. Não foi o que o irmão leu? O que o irmão ministrou há pouco? De que temos que orar pelos que nos perseguem, temos que dar a face,
temos que buscar, cuidar do nosso irmão, nós temos que ser exemplo, e tudo que as pessoas estão fazendo de errado, que eles acham que é correto, nós vamos mostrar através do Espírito do Eterno que é possível sim, com o Espírito, né, o fruto do Espírito, porque a terra anseia pelos filhos do Pai, que a manifestação, né, dos filhos dele, para que nisso aconteça, que eles vejam a glória do Eterno. É para isso que nós estamos aqui, por isso que ele separou, nos capacitou, nos forjou, libertou, restaurou, para que sejamos exemplos, sejamos a luz neste mundo de trevas, porque as pessoas fazem as coisas achando que está sendo normal, está ficando banal, transgredir aos mandamentos, trair, adulterar, mentir, blasfemar, pedir para que a pessoa morra, fazer macumba para que a outra fique enferma, para que nunca, nunca, nunca foi o projeto do Eterno, nada disso. E sim as pessoas serem amigas umas às outras, viver em comunhão, viver em shalom, um cuidando do outro. Você tem uma árvore que dá manga e você tem uma outra que dá amora, aí você vai lá e divide com seu irmão, não deixa o outro passar fome. Nunca foi o projeto do Eterno que os filhos dele fossem egoístas, porque ele não é isso. Ele é amor e justiça. Ele anda em santidade, quer que os seus filhos andem em santidade, em verdadeiro arrependimento, não é só de boca. Por isso que ele vai punir os transgressores da palavra dele, sim. Ele vai entrar em juízo com eles, vai entrar e mostrar para eles o que eles estão fazendo de errado, para extirpar eles da face dessa terra, porque já está sendo avisado, já está sendo mostrado, e eles estão desdenhando, estão tendo um braço um cabo de guerra, né, um cabo de força, um braço de ferro, está lutando contra o Todo-Poderoso, está achando que é um ser humano com outro ser humano, tá, não tem temor, não tem reverência, está tirando toda a lã da ovelha, mata ela para tirar a gordura, para tirar tudo que de melhor que tem das ovelhas do Todo-Poderoso, para benefício próprio. E está ensinando as pessoas a serem as piores possíveis dentro da congregação, dentro da igreja, das denominações, ensinando a igreja do Todo-Poderoso a serem perversas, mentirosas. Onde já se viu isso? Nunca, né? E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto, precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, a esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Paciência. É shalom na mente. Tenha reverência. Entre em acordo, entre em juízo com o Eterno, entre em obediência com Ele, para que você tenha paciência, tenha shalom no espírito, na sua mente e no seu coração, para aguardar ansiosamente a vinda do seu filho, para ele ter justiça na terra, porque vai haver. Do mesmo modo que o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis de serem expressos, né? Impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Yahweh. Somos mais que vencedores por aqueles que nos amou, por aquele que nos amou, pelo Mashiach Yeshua.
andando em santidade, orando, buscando, porque quando nós pedimos ao Eterno, clamamos a Ele, o Espírito intercede por nós, clamando pela Torá, clamando através da palavra do Eterno e nos ajuda a entrar em oração, em clamor e alinhar, né, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito com o Pai. Ele nos ajuda. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, todos os que o obedecem, dos que forem chamados, dos que foram, perdão, chamados conforme o seu plano. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que obedecem ao Pai, segundo o seu propósito. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a este também chamou, e aos que ele chamou, a estes igualmente justificou, pela palavra, né? Pela Torá. E aos que ele justificou, a estes também glorificou, em nome de Yeshua. Amém. Deus é por nós. E a conclusão, pois que chegamos diante destes fatos, irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, filhos, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Yahweh? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Foi o Machia, Yahushua, que morreu por nós. E mais, ele o ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Yahweh, e também intercede a nosso favor. Obediência. Aqueles filhos obedientes à sua palavra. Quem nos separará do amor do Machia? Será a tribulação, a ansiedade, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por aquele que mais obedeceu, por aquele que primeiro obedeceu ao Eterno. Porquanto estou segura de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisqueres poderes, nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor do Eterno, que está no Mashiach Yahushua, o nosso Senhor. Jesus Cristo, né? Como conhecem. Amém? Vigiem, sejam obedientes, andem em santidade, em obediência e reverência ao Eterno, porque Ele sonda os nossos corações e tem nos ajudado, através do seu Espírito, a andarmos em santidade, a ir nas casas, a levar a palavra, no alimento, tem nutrido nosso corpo, tem nos dado saúde, tem nos dado vida. Nós podemos andar hoje, né? Como andou em Samuel, em estatura e graça de varão perfeito. Andar em santidade é o que agrada ao Eterno. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Fale primeiro com o Pai. Ele está te ouvindo.
e Ele nos ajuda. Amém. Eu vou ler agora Isaías 40 e passo a palavra, se alguém quiser ficar à vontade, tá bem? Em nome de Yeshua HaMashiach. Isaías 40, aleluia. O Senhor, nosso Elohim, diz: consolem, consolem o meu povo. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão, que os seus pecados foram perdoados, aleluia, por aqueles que estão sobre a lei do Espírito da vida. Amém? Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Alguém está gritando: preparem no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Elohim passar. Todos os vales serão aterrados, todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos. E as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará sua glória e toda a humanidade o verá. O próprio Senhor Elohim promete que vai fazer isso. Aleluia. E alguém diz: anuncie a mensagem. Aí falam: o que devo anunciar? Eu pergunto. Aí ele diz: anuncie que todos os seres humanos são como erva do campo e toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca, as flores caem e o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Elohim dura para sempre. Os seus mandamentos. Você, mensageiro de boas notícias, leve para Jerusalém, suba a um monte alto. Você, mensageiro de boas novas para Sião, e entregue a sua mensagem em alta voz. Fale sem medo às cidades de Judá e anuncie bem alto: o seu Elohim está chegando. O Senhor Deus está vindo cheio de força, com o seu braço poderoso. Ele conseguiu a vitória. Aleluia. E ele traz consigo um povo que ele salvou. Amém. Aleluia. Como um pastor que cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os cordeirinhos e os carregará no colo, e o guiará com carinho as ovelhas que está amamentando. Bendito seja Yahweh. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos, ou mediu os céus com os dedos? Quem usou uma vasilha e calculou quanta terra existe no mundo inteiro, ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? E quem lhe deu lições e ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça, ou quis fazê-lo aprender mais coisas, ou procurou lhes mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fossem um grão de areia. Em todo o Líbano, em toda a região do Líbano, não há animais suficientes para um sacrifício como o Eterno merece, nem árvores que cheguem
para os queimar. Para ele, as nações são nada, não são nada. Na presença dele, eles não têm nenhum valor. Com quem o Eterno pode ser comparado? Com o que ele se parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista, que um ourives reveste de ouro e cobre de enfeites de prata. Quem não pode comparar o ouro ou a prata, escolhe a madeira de lei e procura um artista competente que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não, não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se assenta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus com um véu, quem os armou como uma tenda para neles morar, um tabernáculo. É ele quem rebaixa reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotam há pouco e quase nem têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham, e a ventania os leva para longe, como se fossem palhas. Com quem vocês vão comparar o santo Elohim? Quem é igual a ele? Olhem para os céus e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que fez sair as ordens como um exército, né? As ordens de, de estrelas. Foi aquele que fez sair em ordens como um exército. Ele sabe quantas são e as chama todas, uma a uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder estão, sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Aleluia. Louvado seja Yahweh, povo de Israel. Por que vocês, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco. O nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é um Elohim eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado e ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Amém, aleluia. Aos jovens, até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam altos, voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Bendito seja. A palavra do Senhor renova nossas forças, né, irmãos? Todos os dias. Quando nós ouvimos, confia em mim, eu te ajudo, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Quando nós ouvimos que é Ele quem nos justifica, que quem está ouvindo o som dos corações, aqueles que estão blasfemando, aqueles que estão é, falando mal de nós, alegrem-se. Não foi isso que o irmão leu? Alegrem-se, pois é grande o seu galardão, porque todas as coisas nós temos visto que as pessoas não falam da gente, que nós somos feios, que nossos cabelos são grandes, ou que nosso rosto tem está cheio de espinha. Não,
É porque você tem barba, é porque você anda com essas vestes compridas, é porque você não come porco, é porque você não anda, guarda esse dia de descanso. Por quê? Por quê? Nada, tudo isso são mandamentos, são instruções que o Eterno ordenou ao seu povo. Então a liderança, a ordem vem de cima. Então se nós estamos fazendo tudo isso, é dele que estão falando. É para ele que eles têm que voltar os seus rostos e se arrependerem do que estão falando. É com ele que eles entrarão em juízo e terão que se redimir para o eterno, porque não estão falando da nossa vida, estão falando dos nossos comportamentos, estão falando das nossas atitudes perante ao eterno. Então não se preocupem, não chorem, não fiquem tristes em demasiado a ponto de entrar em depressão, a dizer que o Eterno não está ligando para o que nós estamos fazendo, porque foi Ele quem nos chamou, é Ele quem nos justifica e é Ele quem está na nossa frente, o Machia de Israel, né? Yahushua, o Filho do Todo-Poderoso, aquele que foi entregue, né? Toda a autoridade foi otorgada para que nele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Eterno é o Todo-Poderoso, que ele, através do Machia, há salvação para aqueles que confiam no Pai, para aqueles que ouvem a voz do Mestre, tem salvação, tem misericórdia, tem vida, e o Eterno chama aqueles para seus filhos, não mais como criaturas, mas filhos do Todo-Poderoso. Então confiem, não tenham medo, e Ele renova nossas forças a cada manhã, a cada palavra, a cada oração, e glorifiquem o Eterno, irmão, no dia de hoje, pedindo a Ele misericórdia, peça perdão pelas suas transgressões, pare no que vocês estão fazendo, no que ele está incomodando, o coração está pesando para que não façam, que voltem à prática do primeiro amor. A obediência, ela traz aquele brilho, aquele encanto de obedecer sem querer algo em troca, de ouvir a voz do teu pai, a voz do bom pastor, né? E obedecer a ele com reverência e não querendo algo. Que o Pai nos ajude, nos dê, nos entregue, né, as suas doces consolações através do seu Espírito e nos fortaleça para mais um dia de batalha. Que o dia de hoje, o presente de hoje, porque amanhã pertence a Ele. Ontem já foi, não volta mais. Mas as nossas atitudes perante o Eterno temos que ser dignas, temos que ser honestos, honráveis, e ser justificados, né, pela palavra e andarmos em santidade com Ele, para Ele, por Ele. São todas as coisas. Nós não estamos aqui para agradar a homens, nós estamos aqui para agradar ao Eterno e cuidar do ser humano, para que essas pessoas venham e reconheçam o Eterno na vida delas e comecem a praticar e cumprir aquilo que nós somos chamados, que é obedecer aos seus mandamentos e ter vida e vida em abundância. Não sermos mais mortos, um zumbi, andando em transgressão com o Eterno. Amém? Que o Eterno nos ajude e tenha misericórdia das nossas vidas. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom a todos. Tenham um excelente dia na presença do Pai. Amém? Mais alguém? Fique à vontade. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, Shalom. O errado vai falar? Ou vai querer falar de novo? Não, não. A gente Não, já se falou. quiser falar, pode falar. Amém. Perdão. Amém. Vou ler uma passagem aqui com vocês. Romanos, capítulo 5. Portanto, havendo sido justificado
pela fé, temos a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Olha que coisa interessante aqui, diz que a gente é justificado pela fé. O que é fé? Fé é imunar, fidelidade, confiança, em algumas traduções bota também lealdade, né? Mas fidelidade é o quê? Aos mandamentos do Eterno. E aí eu começo a confiar em que nas promessas que o Eterno fez para aqueles que guardam os seus mandamentos. Isso a gente vê muito lá no final do capítulo 3 de Hebreus, dizendo que a falta de fé, que é pecado, que é desobediência, que é rebeldia, foi o que fez o povo perecer no deserto. Então, se falta de fé é pecado, desobediência e rebeldia, pecado é a transgressão da Torá. Então, falta de fé é desobedecer os mandamentos. Então, se eu tenho fé, é obedecer os mandamentos. Então, é justificado com o quê? Pela fé. Por isso, vai de acordo que a gente tem que entender que o livro em si de Romanos não tinha separação de versículos, de capítulo, era lido de uma vez só. Romanos 2,13, o que é que diz? Que somos justos à vista de Deus quando obedecemos à lei. Por isso que diz, somos justificados pela fé, pela obediência da lei de Deus. Vamos lá. Mas não somente isso, como também nós gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Confiança que é imunar, né? E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos ortogou. Eles são muito sacana na questão das tradições, porque essa confiança que está aqui é a mesma palavra da questão da fé, como eu falei, imunar. Só que em alguns momentos eles botam fé, outros momentos botam confiança, outros momentos botam fidelidade. Para quê? Para confundir a cabeça das pessoas e achar que isso, né, são coisas totalmente diferentes. Cada palavra ali, né, tem outro significado, não tem nada a ver com os fundamentos do Eterno. Mas olha que coisa interessante. Sabe como o amor do Eterno é derramado em nossos corações? É por meio do seu Espírito Santo. E o que é que o Espírito Santo faz na nossa vida? Ele traz uma mudança de ações. Lá em Ezequiel 36, no versículo 27, diz o seguinte, que o Espírito do Eterno vai ser derramado nas nossas vidas para que a gente venha a obedecer os mandamentos do Eterno. Então, quando a gente começa a ter essa base das escrituras, das palavras-chave em si, fica muito mais fácil de compreender, né, principalmente as cartas do nosso irmão Paulo e ver realmente o que ele quer passar para nós. Mas vamos lá. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Olha, o que é ímpio? Ímpio é rachar, né? É aquele que fica transgredindo os mandamentos do Eterno, está longe do caminho. Então, uma pessoa que fica transgredindo o mandamento do Eterno é uma pessoa fraca. Aí Cristo morreu por nós
para fazer o quê? Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. É difícil alguém morrer por um justo. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, o que é ser justo, Romanos 2,13, é obedecer a Torá. O bem é guardar a Torá. Talvez alguém tenha a coragem de dispor sua vida. Porém, Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nossos benefícios, quando ainda andávamos no pecado. Pecado é a transgressão da lei. Então, ainda andávamos. Então, isso é algo do passado, no pecado. Então, o que a gente tem que fazer? Deixar de andar no pecado, porque o pecado gera morte. E foi para isso que o Messias veio, para tirar nós dessa morte e trazer nós em si para a salvação, para a obediência. Mas as pessoas não conseguem compreender isso, porque nos seus desejos carnais, elas se apegam e não querem deixar de ter esses desejos e acabam trazendo interpretações erradas e levam pessoas em si no mesmo caminho. Mas não foi isso que o Messias ensinou, os apóstolos ensinaram. Vamos lá. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito ainda mais por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, opa, ser inimigo de Deus é ser transgressor da lei de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais, se nós gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação, concluindo da mesma forma, como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos. Portanto, todos pecaram, todos transgrediram a lei do Eterno. Porque antes de ser prolongada a lei, o pecado já estava no mundo. Em algumas Bíblias diz ortogada, né? Ou escrita ali a lei, o pecado já estava onde? No mundo. Então, antigamente, era algo totalmente oral. E mesmo assim, Deus via o pessoal pecando e trazia a recompensa para cada um, segundo suas obras. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão. Opa! Por quê? Porque a desobediência de Adão, ele tinha o pleno conhecimento e mesmo assim ele pecou. Isso é gravíssimo diante do Eterno. Ele tinha algo que nós não temos. Ele tinha um livre arbítrio. Ele não era influenciado em si pelo o inimigo, né? E o Eterno também deixava ele viver tranquilamente. Então, ele tinha um livre-arbítrio. Quando pecou em si e toda a sua descendência, perdeu esse livre. O que é livre? É sem influência. E aí a gente só tem um arbítrio de escolher quem iremos seguir, quem iremos escutar. A influência do adversário,
ou a influência do Eterno. Mesmo sobre que não cometeram pecados semelhantes à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Portanto, o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois, se pela transgressão de só um homem a morte reinou por meio dele, por meio desse, muito mais os que recebem as trans, perdão, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Então, receba a graça e eu recebo um dom da justiça, um dom de guardar os mandamentos do Eterno, através do que? Do Espírito do Eterno. Por isso que ele diz, que batize em nome de Jesus para ter o perdão de pecados e o derramamento do Espírito Santo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim, como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para otorgar vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E eu só queria ler os dois primeiros versículos de Romanos 6, porque o pessoal falou, poxa, então se pela nossa transgressão, onde tinha mais transgressão, a graça de Deus sobressaiu ainda mais, então o que a gente conclui? Se a gente continuar pecando, mais graças cai sobre nossa vida, não é isso? Paulo, já sabendo dessa questão, o que Paulo diz? Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. O que é pecado é a transgressão da lei. Vou melhorar, para ficar mais fácil de entender. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar transgredindo a lei, a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para a transgressão da lei, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Olha que coisa interessante. Então, temos que deixar de transgredir a lei do Eterno. Foi para isso que o Messias veio, para trazer uma mudança de vida. Mas as pessoas em si, às vezes, não conseguem compreender. E isso é algo bem sério, irmãos. Que tenhamos muito cuidado. Amém. Então, eu vi aqui com vocês Romanos 5, dos dois versículos de Romanos 6,
E vou também ler mais uma passagem e entrego aí para os irmãos. Marcos capítulo 10. Partindo dali, foi Jesus para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. E outra vez, grande multidão chegou-se a ele, e como era seu costume, passou a ensinar as pessoas ali reunidas. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para colocá-lo à prova, questionaram: é permitido a um homem separar-se de sua esposa? Inquiriu-lhes Jesus. Poxa, deu outro versículo. Eu corri porque não queria falar algo polêmico aí, isso aqui, mas tranquilo. Outro versículo, outro capítulo. Né? O que lhe ordenou Moisés? E eles replicaram: Moisés permitiu que o homem desse à sua mulher uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Esclareceu-lhes Jesus: Moisés vos deixou escrita essa lei por causa da dureza dos vossos corações. Entretanto, no princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o ser humano. Agora, olha que coisa interessante. O que Yeshua diz aqui? Lá em Deuteronômio 24, é o que tem a questão da carta de divórcio. Ah, você chegou, viu alguma coisa que não lhe agradou da mulher, você dá a carta de divórcio, ela volta para casa do pai. Aí outro cara pega ela, tal, fica com ela, viu algo que não se agradou, e aí devolve, dá a carta de divórcio. Aí o primeiro não pode ficar com ela. Mesmo que o segundo também venha a morrer, o primeiro não pode ficar com ela. Aí tem essa situação toda. Yeshua diz o seguinte: aquilo ali foi entregue por Moisés a vocês pela dureza do vosso coração. Mas aquilo ali não é o padrão, não. Então, através de Yeshua fala: descarte. Aquilo ali já não serve mais. A gente está fazendo techuvá, a gente está voltando para o princípio. Aí ele cita na própria Torá o que? A questão de uma só carne, que está lá em Gênesis, como o Eterno fez na criação. Então, quando vocês forem ler Deuteronômio 24 e falar sobre a carta de divórcio, segundo Yeshua, aquilo não se aplica mais, porque ali foi por um período em si. Mas a própria Torá mostra que, num princípio, era algo totalmente diferente. E isso não só era Yeshua. Isso já tinha escolas que tinham essa mesma interpretação, irmão. Yeshua, como eu gosto de falar, ele é um filtro. Como assim um filtro? Se eu pego uma água que está ali contaminada e coloco no filtro, o que o filtro vai fazer? Ele não vai criar uma água nova. Não. Ele vai pegar aquela água, tirar suas impurezas e vai mostrar. Pronto, aqui. Essa água agora está filtrada. Está boa para o consumo. E é isso que Yeshua fazia com tudo. O que Yeshua falava já existia. Ele só mostrava como devia se aplicar. E corrigia, ó, tal escola está errada nesse ponto, mas ela está certa nesse. Aquela outra escola está errada nesse ponto e está certo nesse. Os antigos falavam tal ponto, eles estavam errados nisso, mas está certo nisso. E eu mostrava segundo a própria escritura. A gente equilibrar alguém.
Tudo que ele falou existia. Amém? Então, a questão é Deuteronômio 24, carta de Timóteo, deixa de lado. Isso, segundo tempo, segundo isso, olha para mais perto do Éden. Aí sim. Barbosa, tá muito baixo. Shalom, shalom, melhorou? Melhorou. Perdão, estava segurando o celular aqui em cima do microfone. Mais tarde, quando estavam em casa, uma vez mais os discípulos indagaram: Jesus, sobre o mesmo assunto. Então ele lhe explicou: todo homem que se separar de sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. Vocês estão entendendo? Deuteronômio 24 já era, irmãos. Aquilo ali foi por um período, por conta da dureza do coração do povo. Assim também como os sacrifícios. Todo o sacrifício ali era uma representação para Yeshua. E foi até um período. Hoje já não vale mais, principalmente sacrifício de perdão de pecados. Isso as pessoas não conseguem compreender. Então não tem como, em si, aplicar mais aquilo, não, se você é discípulo de Yeshua. Da mesma maneira, se uma mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. Então, Yeshua não passa a mão na cabeça de nenhum sexo, não. Tanto homem quanto mulher quer se juntar e é divorciado, comete adultério. Isso é sério. Isso é algo bem interessante. E a nossa geração, vixe, quanto de adultério tem, até mesmo aqueles que se dizem ser do povo de Deus, por falta de entendimento disso, é fora do comum. E aconteceu que as pessoas traziam crianças para que Jesus lhe impusesse as mãos. Mas os discípulos repreendiam o povo. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indagando e lhe advertiu: deixa vir a mim os pequeninos, não os impeças, pois deles é o reino de Deus. Com toda a certeza vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criancinha, jamais terá acesso a ele. Em seguida, abraçou as crianças e pôs-lhes as mãos e os derramou bênçãos. Isso aqui era o seguinte, irmão. É o que a gente cita aqui, toda a finalização de gravação. É a bênção arônica. E isso era costume, as pessoas levarem os seus filhos pequenos a um rabino que eles acreditavam que era homem de Deus, ou ao sacerdote, ou aos profetas, e ali era derramado bênçãos. Porque não era aquela questão que eles estavam idolatrando um homem, mas se sabia que aquele homem representava ao Eterno. E Yeshua não falou contra isso, pelo contrário. Ele pediu para que trouxesse mais crianças a ele, porque essas bênçãos têm um grande valor. Muda muito a vida do ser humano. Porque os pagãos levam as crianças, às vezes em alguns terreiros, né, para benzer. Será que não tem algo aí, não? É uma dedicação. Então, tu tem que sim dedicar em uma questão, claro, lógica, teu filho é o eterno. Eu não estou falando de uma questão de lá daquele rapaz que dedicou sua filha
e ela entrou em castidade ali e ficou constantemente só servindo ao Eterno, não pôde casar, algo do tipo. Não é nessa questão, mas sim de obedecer ao Eterno, de derramar bênçãos sobre a vida dela, de quebrar as maldições que vinham se encontrar na vida dela. E tudo isso é através de palavras pronunciadas. E colocando-se Jesus, correu um homem ao seu encontro. E, ajoelhando-se, indagou-lhe: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Então veja, Jesus sempre separou ele do eterno, sempre mostrou que o eterno é um e ele é outro. Tu conhece os mandamentos. Olha, como que eu faço para herdar a vida eterna? Aí fala, tu conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honrar teu pai e tua mãe. Ao que o homem declarou: Mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Tem nas Bíblias aqui, nesse Marcos em si, bota 3 pontinhos, dizendo que Yeshua continua a falar. E não é só como a gente conhece as 10 palavras dos 10 mandamentos, é vários outros em si. Vamos lá. Então, para herdar a vida eterna, é guardar mandamento. Então, Jesus olhou com compaixão e lhe revelou: Contudo, te falta algo mais importante. Mais importante que os mandamentos? Não, não é isso que Yeshua está falando. Yeshua está falando: eu sei que tu guarda mandamento, mas tem algo aí que tu não está conseguindo perceber que tu está quebrando o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Vai, vende tudo o que tens, entrega aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Para essa pessoa aqui, as posses, as riquezas dele, ele amava mais que o eterno. Ele confiava mais nas riquezas do que no eterno. E para ele estava faltando isso. Para outras pessoas, são outra situação. E Yeshua não está dizendo que ser rico ou ter muitas posses é pecado. Não. Ele está dizendo que para certas pessoas, para certos indivíduos, isso é uma grande pedra de tropeço. E ele vai explicar. Então Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: Quão difícil é para aquele que possui muitos bens ingressar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e diante de tais palavras. No entanto, Jesus insistiu em lhe afirmar: Filhos, entrar no reino de Deus é de fato muito difícil. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí aqui a palavra em si dá mais a entender sobre uma corda de navio, porque um fundo de uma agulha é algo relacionado à corda de navio. Só que tinha uma passagem lá, que o pessoal diz, em Jerusalém, que se chamava fundo de agulha, que era muito estreita. Mas vamos lá. Se for um ou outra, a interpretação é a mesma. Por quê? Uma corda, ela é feita de quê? De vários fios finos, trançados um no outro, e vai aumentando, até virar uma corda. Amém? E aí, aquele primeiro fiozinho
passa no fundo da agulha. Mas quando vai traçando várias, fica impossível passar. Então, o que Yeshua está falando? Tu tem que tirar todas essas amarras que tu se encontra e voltar para o teu princípio. Lembra que ele falou lá, olha para o Éden, olha para o princípio, voltar para o teu princípio, que é o eterno. E aí tu consegue passar. Mas tem pessoas que as prisões estão tão apertadas em si e elas não querem em si se desprenderem disso. E aí fica difícil estar no meio do céu. E o camelo? O camelo é a mesma coisa. Dizia que o camelo, para passar por essa porta aí, ele tinha que ser totalmente descarregado e passava se agachando. Então, o que quer dizer isso aí? Temos que deixar tudo que dificulta a nossa passagem para a vida eterna lá atrás, se espremer, como Yeshua diz, a porta estreita, para passar. Ser o quê? O mais próximo do princípio possível. O camelo ele não usa roupa, ele é o mais natural possível. Então, quando é deixado as cargas lá, ele vira praticamente um animal que o Eterno criou no Éden e ele consegue passar. Veja, se é realmente um camelo em uma porta estreita ou se é uma corda de navio em uma agulha, a interpretação é a mesma. Temos que ter cuidado com aquilo que nos afasta do Eterno. Amém? Os discípulos ficaram muito assustados e começavam e comentavam uns com os outros. Sendo assim, quem conseguirá se salvar? Jesus, fixamente, fixando neles o olhar, lhe revelou: para o homem isso é impossível, todavia, não para Adonai, pois para Deus tudo é possível. Então, irmãos, realmente, é impossível para nós fazer isso tudo, mas para o eterno, se a gente deixar o eterno trabalhar na nossa vida, é possível. Olha para a tua vida. Hoje, que dia é hoje? Deixa eu ver aqui. 21 de outubro de 2024. Olha para a tua vida há um ano atrás. Melhor, olha para a tua vida há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. E fique imaginando, agora, se eu, de 4 anos atrás, me visse hoje e fosse necessário eu guardar tudo que eu estou guardando hoje, o que é que eu falaria? É impossível. É isso que a gente falaria. Não aguento, não dá, é loucura, é isso, e por aí vai. Mas hoje a gente está guardando. Por quê? Não foi com nossa capacidade, apesar que a gente tem que fazer o nosso esforço, mas o Eterno viu trabalhando, viu fazendo a gente evoluir, para chegar a um ponto de, quando a gente pensa no passado e olha a nossa evolução, a gente fala, amém, se realmente não fosse o Eterno trabalhando na minha vida nessa questão, certamente eu não estaria aqui. Então é isso que Yeshua está falando. Então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhe Jesus: com certeza. Vos seguro que ninguém há que tenha deixado a casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens por causa de mim e do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles, perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. Todavia, muitos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Olha que coisa interessante. Quando a gente faz texto bar,
É essa unidade que está faltando na nossa geração. A gente em si, irmãos, de fato somos um. Se eu estou viajando, até me mandou para ir em determinado local do mundo, e lá tem alguma congregação, ou alguém que faz chuvar, a casa dele é como se fosse a minha casa, irmão. Ele é meu irmão. Ele é como se fosse a minha família. Então, quantas pessoas no mundo fazem chuvar e tem casas? Tem um local onde repousar. Então, às vezes você perde fisicamente ali na questão biologicamente, mas espiritualmente tu ganha 100 até 1000 vezes mais do que tu tinha. E está faltando essa unidade nossa. São poucos que fazem isso. E eu espero, né, se eu ter minha casa, consiga acolher pessoas como alguns irmãos aí fazem. E isso aí é algo extraordinário, irmãos. Não só acolher por um pequeno período, mas até moradia, né? E sucedeu que estavam no caminho, subindo para Jerusalém, Jesus à frente os conduzia. Os discípulos estavam admirados, quanto os demais seguidores sentiam medo. Uma vez mais, ele reuniu à parte os 12 e compartilhou o que lhe aconteceria. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da Torá. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, lhe cuspirão, torturarão e finalmente o matarão. Contudo, após o terceiro dia, ele ressuscitará. Então, como eu falei até ontem sobre a questão do título do Filho do Homem, Yeshua era um profeta, né? Na sua primeira vida ali. Foi então que Tiago e João, filho de Zebedeu, chegaram mais perto dele e lhe solicitaram: Mestre, desejamos que nos conceda o que vamos te pedir. E lhe indagou Jesus: Que queres que eu vos faça? Ao que rogaram: Permite-nos que na tua glória nós nos aceitamos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ponderou-lhes Jesus: Não sabeis o que estáis pedindo. Podeis vos beber do cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que estou sendo batizado? Podemos, replicaram eles. Então Jesus lhe revelou: Sim, bebereis o cálice que eu bebo, e de fato recebereis o batismo que eu sou batizado. Todavia, ou assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Em outras traduções ou em outros evangelhos diz assim: é o Pai que concede. Então, Yeshua, ele tem os seus limites. Por isso que ele não é o eterno. E é isso que a gente tem que compreender. Bom, por que tu está me chamando de bom? Bom só é um, é o Pai que está lá no céu. Vocês estão entendendo? Yeshua é um ser extraordinário, mas existe alguém maior do que ele. E é onde as pessoas não conseguem compreender. Assim que os 10 ouviram esse assunto, ficaram indignados contra Tiago e João. Jesus, por sua vez, os convocou e orientou: Sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Contudo, não é assim que ocorre entre vós. Ao contrário, quem deseja tornar-se importante entre vós
deverá ser servo. E quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se disponha a ser o escravo de todos. Portanto, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir é dar e dar a sua vida em resgate por muitos. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmola. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: Chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Raboni, que eu volte a enxergar. Rabone é algo bem interessante aqui, mas não sei se isso aqui foi mal traduzido ou é o que eu estou pensando, mas eu vou falar Rabi. Rabi, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: Vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Que caminho é? Torá. Então, ele começou a guardar a Torá com o pessoal que seguia Jesus também guardava. E isso é a verdadeira emuná. Tá vendo? Os milagres só acontecem da parte do Eterno para que o povo tenha mudança de vida. Se o povo não tem mudança de vida, para que o milagre acontecer, irmão? Não tem lógica. Mas as pessoas ainda querem continuar vendo os milagres e continuar fazendo as besteiras. Aí o lado oculto faz muito isso, né? É o falso profeta. Então é isso, irmãos. Leio com vocês Romanos 5, Marcos 10. Se mais algum irmão quiser comentar algo, fazer alguma ação, ler alguma passagem, pode ficar à vontade. Shalom a todos. Amém. Shalom. Vai falar, Grace. Não, meu irmão já foi. Amém. Vou ler só um provérbios aqui. Calma aí. Provérbios 16. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles te darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo, de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. O rei fala com autoridade divina. Ele não erra nos seus julgamentos. O Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer que sejam usados com honestidade. Os reis não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. Quando o rei fica com raiva,
Há perigo de morte, mas o sábio o acalma. Quando o rei fica contente, há vida. A sua bondade é como a chuva da primavera. É melhor conseguir sabedoria do que ouro. É melhor ter conhecimento do que prata. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir salva a sua vida. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolices. O homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. As palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. Os maus procuram meios de fazer o mal. Até as suas palavras queimam como fogo. Os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. O homem violento engana os seus amigos e os leva para o mau caminho. Cuidado com quem sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Os homens jogam os dados sagrados para tirar sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Amém. Fiquem na Shalom aí. Não me deixou. Se Barna puder ler para mim Mateus capítulo 13, agradeço. Leio. Amém, João. Valeu. Deixa eu botar aqui. Cadê? Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, que ouçam. Então ouçam. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: A vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não, pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem.
nem entendem. E assim acontece com essas pessoas, o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Mas Jesus continuou dizendo: mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E, quando por causa da mensagem que chegam, os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60, e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo. Semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso? Respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham trigo e ponham no meu depósito. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como um fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para que se cumprir o que o profeta tinha dito. Usarei parábolas quando falar com esse povo, e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio.
Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será o fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Peraí. Desculpa. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvido para ouvir, ouçam. O reino do céu é como um tesouro escondido no campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo do reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga, e os que ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é, ele é um, desculpa, ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por, por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Amém. Mais algum irmão aí? Amém, irmão João. Muito obrigado. Tamo junto. Vai finalizar aí, Rafa Barbosa? Amém. Que em nome de Yeshua Mashiach, que o Eterno derrame suas bênçãos sobre nossas vidas e nos guarde, que Ele resplandeça a sua face sobre nossas vidas, que Ele seja gracioso conosco, que possamos contemplar o rosto do Deus vivo e que Ele sempre nos traga a sua verdadeira Shalom. Shalom.